Seja bem-vindo a mais uma edição do Amparo Cast. Aqui, a pauta é Amparo. Você vai, mais uma vez, acompanhar aí pelas redes sociais, seja pelo Facebook ou YouTube, também no Spotify, esse papo que vai tomar, na verdade, a pauta da semana que vem da Prefeitura. Hoje é uma pequena introdução para você entender um pouco do trabalho, sim, do PROCON, esse serviço que está lá na Central de Atendimento do Cidadão, que você já conhece, todo mundo vê aí historicamente, né, aqueles repórteres que faziam a discussão, o trâmite entre o consumidor e a pessoa e a empresa, mas hoje a gente vai tratar dessa ferramenta que é de suma importância, até que para que tudo ocorra da melhor maneira possível. E a Rafaela Bonacci, ou Bonatti, como você queira, está aqui com a gente hoje. Um prazer estar te recebendo. E como a gente tem como tradição, eu não apresento ninguém. O entrevistado é que conta um pouco da sua história aqui na Prefeitura de Amparo. Seja bem-vindo, Rafa. Obrigada, Moisés. Boa tarde a todos. Meu nome é Rafaela, eu sou agente administrativo, trabalho na Prefeitura há 12 anos e estou no PROCON atuando há 10 anos. Você é sempre bem-vinda aqui, Rafa, e é legal estar recebendo pessoas que fazem parte do dia a dia. E essa é a sacada do podcast, né? Aqui a gente não tem aquela questão de trazer os políticos, os que mandam, né, no sentido de serem agentes políticos. O que a gente traz aqui no podcast são as pessoas que estão no dia a dia com você, que trocando administração ou não, vão estar lá atendendo, trabalhando e contando um pouco dessa dinâmica. Conta pra gente, o que é o serviço do PROCON? O PROCON é um órgão administrativo do Estado, né, que tem a missão do PROCON socorrer as pessoas, né, de uma relação de consumo, de um conflito. Perfeito. Que é um caso, uma reclamação. Por exemplo, a pessoa, ela não foi... O produto que ela comprou não atendeu o que estava prescrito. Isso é uma forma de a pessoa ir até o PROCON e de repente, debater. E o PROCON que faz essa intermediação, é isso? Correto. Um exemplo, a pessoa adquiriu um produto e ele apresentou um vício, né? Vamos colocar aqui o vício, o defeito, né? Porque para facilitar também o significado. O produto apresentou um defeito dentro de um prazo de garantia e aí a pessoa vai buscar um auxílio lá entre a gente, porque anteriormente ela tentou se socorrer diretamente no estabelecimento comercial ou até no fabricante. Aí como ela não conseguiu ter um resultado, né, positivo, aí então o PROCON faz essa intermediação. E qual tipo de pessoa, quem pode reclamar no PROCON? Toda pessoa física. Perfeito. Então, qualquer cidadão... Qualquer cidadão, maior de 18 anos, né? Perfeito. E ele chega no PROCON, ele de repente consegue o atendimento, ele precisa levar algum documento? O que ele precisa trazer? Os documentos pessoais e os documentos pertinentes ao assunto que ele vai tratar. Né, se for um caso de pagamento, né, o principal seria o comprovante. Perfeito. Né? E também a questão de pessoa jurídica. O PROCON também ajuda, né, no atendimento, mas só para casos de serviços essenciais, que seria energia, SAI, pode falar o nome dessas coisas? Pode, fica tranquilo. SAI, que seriam serviços essenciais. E na verdade seriam assim, a pessoa o fornecedor, ele tem um estabelecimento comercial, e ele tá com problema de energia no comércio. Sim. Aí o PROCON ele atua. Agora, se for para tratar de assuntos privados, por exemplo, o comerciante que adquiriu uma geladeira para estocar os alimentos no comércio, esse assunto não é cabível com a gente, porque ele não é consumidor final. Né? Ele vai utilizar o freezer, né, como uma ferramenta de trabalho. Outro exemplo também mais simples seria a maquininha de cartão, que inclusive é um assunto que alguns comerciantes até se reportam até nós. Né, mas aí a gente não faz a abertura da reclamação em razão da finalidade da maquininha, que ele vai obter o lucro. Perfeito. Então ele está na qualidade de uma atividade meio, não uma atividade fim. Sim, e isso não vem da cabeça de quem está trabalhando lá. Isso já vem normatizado através do governo do estado. Afinal de contas, se existe um convênio
Então tem o pessoal da prefeitura lá, o convênio é com o PROCON do estado, então tudo isso que quem determina é o PROCON, É o PROCON de São Paulo, tanto é que no curso, quando a gente faz a capacitação, né, aí nós temos esses aproveitamentos, né, e até hoje, né, embora assim eu esteja lá há 10 anos, ainda surgem dúvidas, né, quando é algum assunto novo, né, quando acontece de a gente nunca ter pego uma reclamação no PROCON, aí também acaba surgindo dúvidas e aí a gente tem que se reportar até a fundação. É que sempre estão à disposição também da gente lá, né, para tirar essas dúvidas. E a gente nesse mundo cada dia mais dinâmico, a gente cada dia tem um tipo de nova reclamação, nova tendência, né? Por exemplo, você pegar 5, 6 anos atrás, o streaming, por exemplo, não era um serviço tão procurado, hoje já é. De repente o cara comprou um plano que para ele não foi o que foi combinado. Hoje, cada dia aparece uma novidade no dia a dia do PROCON, não é? Com certeza. Perfeito. E a gente que acompanha o dia a dia, né, a gente sempre vê aquelas matérias, mas existe um caminho que a gente possa falar assim, ó, normalmente as principais reclamações que chegam no PROCON, claro, não precisa citar marcas, mas quais são os segmentos? A parte de telefonia, sim, bancos e a parte de comércio em geral, né? Compras virtuais e presenciais e a parte de prestação de serviços privados. Né, uma assinatura de TV, um contrato educacional, né, de cursos livres, uma prestação de um serviço autônomo, um pedreiro, um serralheiro, também são casos que se trata lá. Porque tem uma relação de consumo, né? Todo serviço que é pago, vamos dizer assim, né? Então existe essa relação de consumo. Olha, essa eu já não conhecia, para questão de serviços, né? De repente o Roger que está construindo uma mansão aí, né? Claro que não é verdade isso que eu estou falando, mas porque se estivesse falando de compra de câmera, tudo bem, né, Roger? Mas essa questão da construção, né, é um nicho que está aberto, todo mundo precisa do prestador de serviço, né? Então é um trabalho muito legal que o PROCON faz, mas também a gente vê aí, com relação a produtos, também existem alguns prazos. A gente pode falar um pouco deles? Pode, claro. A questão vamos pôr na garantia do produto. A garantia legal é 90 dias. E a garantia contratual, que aí vai se completar os 12 meses. Qual que é a diferença, né? Que a maioria dos consumidores acabam até se queixando. De quando algum produto, ele só tem 3 meses de garantia. E aí a pessoa, ela nos procura, né, o consumidor, depois desse tempo. E aí o que a gente sempre orienta? Quando for fazer a compra, é sempre se orientar com o vendedor ou até mesmo ler o que está escrito no manual de garantia. Né? Então eu vou dar um exemplo de um produto que tem somente o prazo de 3 meses. Geralmente costuma ser móveis. Né? A pessoa compra um guarda-roupa, e aí, decorrido desses 3 meses, ele começa a ter problemas, né? Desmontar, assim, quebrar uma peça. Infelizmente, daí, nesse caso, ele não pode ser socorrido pelo PROCON, porque o prazo que ele tinha de garantia, ela já expirou. A não ser que ele contrate uma garantia estendida. Sim. E aí, essa garantia estendida, né, geralmente, aí ela vai começar a ter a validade depois que terminar a garantia do fabricante. É uma tendência até, a garantia estendida, claro, o cara paga por isso, mas também dá a ele algumas facilidades que, de repente, essa de apenas 3 meses não ser algo satisfatório para o cliente, né? E assim, aí a questão da garantia, que a maioria dos produtos é de 1 ano, aí é a contratual. Perfeito. Né? E aí nessa garantia contratual, ela não é obrigatória, mas a gente sabe que a maioria dos fornecedores eles aplicam. Sim. Entendeu? Porque daí a partir do 4º mês já não é mais a responsabilidade também da loja. Então a loja, né, ela responde pela garantia nos 3 primeiros meses. Aí do 4º em diante aí é só o fabricante. Muito bom. A gente falou, né, normalmente essa compra na loja, e a compra na loja, né, muito se discute aí aquela questão da devolução, aquela questão de me arrependi, né, da compra. Na loja física pode
e na internet não. Como que funciona isso? Tá, não é ao contrário. É o contrário. É, o que a maioria também dos consumidores tem essa dúvida. Compra presencial, né, numa loja física, você não tem direito ao arrependimento. Porque lá você teve a opção de escolha, né, você foi até o estabelecimento, você procurou lá na loja, fez uma pesquisa, né, dos produtos, as características, você tem a opção de fazer o teste, a questão de valores, a forma de pagamento, ao contrário da compra virtual, que aí você tem prazo de 7 dias para desistir, contados da data da compra, ou depois a partir do recebimento, que é diferente porque você comprou virtualmente, você viu geralmente por uma tela de computador, né? Então a característica do produto ela pode mudar quando você receber fisicamente. E aí você tem esse direito de se arrepender. E esse arrependimento é só 7 dias. E 7 dias corridos. Que não também, são úteis, né? Não, corridos. Que também surge essa dúvida nos consumidores. Né? Então, assim, recapitulando. Se eu comprei um produto numa loja aqui de Amparo, eu não tenho direito ao cancelamento. Agora, se eu efetuei a compra num site, aí eu tenho o direito de me arrepender dentro de 7 dias corridos, contados do dia que eu fiz a compra ou do dia que eu recebi no meu endereço. Perfeito. E a gente, essa troca, e a troca imediata? Como que a gente pode falar disso, do produto adquirido, de repente que apresentou um tipo de, entre aspas, vício? Então, a troca imediata também não existe. Na verdade, para ser constatado que o produto apresenta o mesmo vício e que não foi mau uso, por exemplo, ocasionado pela pessoa, tem que passar por um processo de assistência técnica. Tá, okay. Então, isso, todos os fabricantes, eles dão essa opção para o consumidor, né? Então, a princípio, ele tem que acionar o fabricante. Geralmente é solicitado um código de postagem, né, para que ele possa encaminhar esse produto para uma assistência técnica autorizada. Essa assistência ela vai servir para quê? Para analisar a mercadoria que foi comprada, para constatar se ela já veio de fábrica com o vício ou se foi a própria pessoa que causou. O prazo que esse produto fica lá para análise é de 30 dias. Só que geralmente não é todo esse tempo que a assistência assegura, né? A maioria das vezes em uma semana, no máximo 2, já é devolvido. Aí quando o produto é devolvido para o consumidor, se permanecer com aquele problema, aí sim a pessoa já pode exigir ou a troca imediata ou até mesmo o reembolso. Muito interessante. A gente que vê... claro, eu acho que como consumidor... O atendimento físico, ele também é de super importância, ele é super legal. Há alguns dias atrás, aí eu comprei um relógio que não funcionou o primeiro. O cara não quis nem mandar para assistência, já me deu o segundo. Não funcionou o segundo. E ele me mandou o terceiro, assim, tranquilo. Certo. Né? Achei super... a gente não dá para fazer jabá e nem quero fazer jabá, que a gente não pode fazer isso aqui. Mas também já tive problema com outros tipos de consumo. De repente o cara, não, vou mandar para assistência e até extrapolar o prazo de 30 dias. O que eu fiz não foi ir até o Procon, foi nunca mais ir na loja do cara. Né? Mas são exemplos também, esse contato próximo é de suma importância também para o consumidor. Né? Seja ele por loja física, que tem loja física fazendo atendimento sensacional por aí. Né? Eu acho que essa é a grande sacada também, o cara confiar em quem, ou ter a confiabilidade de quem está comprando, não, Rafa? Sim, aí assim, Moisés, uma exceção. Na verdade, os estabelecimentos comerciais, eles têm uma política própria de cortesia, né, para agradar os clientes, de fazer até a troca imediata. Só que essa troca, ela não está prevista no Código de Defesa do Consumidor. Perfeito. Né? Geralmente, o lojista, o que ele faz? Ele informa para o cliente no ato da compra que tem uma garantia de 48 horas, por exemplo. Tá. Aí dentro desse prazo de 48 horas, se o produto apresentar o defeito, a pessoa pode se reportar à loja. Mas tem um detalhe, essa informação ela não vem por escrito. Ou seja, eles não colocam na nota fiscal que eles prometem, né, que vai cumprir esse prazo. Porque já aconteceu de situações que o consumidor comprou uma mercadoria, dentro desse prazo que a loja deu como cortesia, ela não fez o acordo, né? A pessoa voltou lá com o produto, não quiseram trocar. Aí ela procurou o Procon,
Mas aí, como ela não tinha por escrito, nós também não pudemos acatar. Aí, infelizmente, tivemos que abrir a reclamação, mas pedir para assistência. Né? Agora, se, por exemplo, tiver escrito na nota fiscal que o comércio dá essa garantia de 48 horas, aí ela pode exigir sim lá pelo PROCON. Perfeito. E a gente fala de PROCON, a gente fez, né, falou um pouco aí do ranking dos serviços que mais se reclamam, mas sim. A gente também tem os serviços que o pessoal mais procura para tentar resolver e o PROCON não consegue. Tem alguma lista disso daí? Tem sim. A questão hoje que atualmente está tendo bastante procura, né, é a parte de multas. Tá. Multas de trânsito, até algumas questões até da prefeitura mesmo, contestação de juros de carnê de IPTU, né, são assuntos que não têm relação de consumo com o PROCON. Então aí aluguel também? Aluguel também não, Tá. porque na verdade tem o contrato de locação, né? Ele tem uma lei específica, que é a lei do inquilinato. Então é um assunto que tem que ser discutido no judiciário. Aí a pessoa tem que entrar com uma ação judicial. Não tem relação de consumo com o PROCON, não é compatível, né, com as atividades do PROCON. O que pode ser tratado no PROCON seria a questão do imóvel. Tá. Né? Eu vou dar um exemplo até para facilitar. Fica à vontade. A casa está com goteira e aí está precisando fazer a troca do telhado. Aí ele tem direito de pleitear isso daí no PROCON, né, exigir que o proprietário do imóvel, ou através mesmo da imobiliária, né, quando é intermediado pela imobiliária, possa estar fazendo o serviço para ele se manter no imóvel. Caso contrário, esse imóvel torna-se não habitável e ele pode estar fazendo a rescisão desse contrato sem aplicação de multa. Uma dica muito importante aí, de repente, você que vive de aluguel, já anote aí no seu caderninho, né? Mas aqui, o PROCON de Amparo trabalha você, como que é a equipe, quem mais trabalha no PROCON? Nós trabalhamos em 2, né? Eu e o Luiz. Perfeito. O Luiz. E fala Os horários? Da diretora, da Maitê. Sim, também temos a tá. diretora tá aqui com a gente. É que o Roger não vai dar o close ali, né? Que a luz tá no escuro ali, mas hoje a Maitê, que é a diretora, também tá aqui com a gente. O PROCON, ele é ligado à Secretaria da Justiça, né? Sim. Aqui na cidade. Eu acho que por protocolo esse é o caminho. O Dr. Fábio também, que é o nosso secretário da Justiça, está acompanhando aqui esse podcast. E a semana que vem, esse podcast está indo no dia 10, essa quinta-feira, você vai ver na semana que vem algumas dicas do PROCON mais detalhadas, um pouco em vídeo curto aí, para você também poder, claro, como consumidor, poder ter o seu direito funcionando da melhor maneira possível. A gente sabe o quanto que esse pessoal rala. Você não tem uma média de quantos atendimentos por ano o PROCON faz, não, né? Olha, depende, né? Tem ano que chega em 3.000 atendimentos, agora mesmo na pandemia, né, que a gente teve essa alta, mas uma média de 2.000 atendimentos anuais. Perfeito. Que aí isso aí é dividido em 200 a 400 atendimentos ao mês, e tem-se um relatório, né, obrigatório encaminhar mensalmente um relatório para a Fundação PROCON dos atendimentos que são realizados aqui no PROCON municipal. Exatamente, e daí que também sai o ranking que o PROCON apresenta de todo o estado, né? Isso. Das reclamações, até eles, a gente não vai falar aqui, mas citando até por empresas que tem mais reclamação. No final do ano, né, daí sai o ranking das empresas mais reclamadas dos PROCONs. Perfeito. Nessa período de pandemia, aumentou o número de reclamações? Aumentou. Aumentou. Até Inclusive surgiram temas novos, né? Sim. Então aí acabou a procura pelo órgão também, né? Acabou relativamente maior, né? O número de atendimentos. Até às vezes pelo desconhecimento, às vezes a pessoa não sabia nem comprar e de repente na hora de comprar chegou na casa dela, não era aquilo que queria. Sim. Tem muito disso também, né? O fator da novidade, que foi essa maluquice que a gente está passando, que é a pandemia, mas naquela época que fechou tudo, praticamente era tudo remoto, né? Pouca coisa ali, depois os mercados mesmo atendiam muito por delivery, né? Então a gente teve aí toda uma situação durante a pandemia que foi nova também para o PROCON, sim, não? Exatamente. Né, como exemplo que eu dei, né, de assuntos novos, né, que surgiram, que aí também a gente precisou se aprofundar, né, nos temas, fazendo pesquisas, buscando auxílio até no PROCON, inclusive, né. Existe
todo ano tem algum tipo de curso pelo Procon do Estado? Como que é esse dia a dia aí? Não, na verdade é só o curso mesmo, básico, né? Perfeito. De atendimento, que é o que torna o atendente ali capacitado, que é o técnico, né, do Procon. E de cada 2 anos, assim, eles fazem uma espécie de reciclagem. Só que isso agora, com a pandemia, ele acabou ficando suspenso. Perfeito. Né? O ano passado eles até fizeram um treinamento online, mas até então, antes da pandemia, você percebia que tinha mais assuntos, assim, né? Bastante palestra Sim. educativa, né? Que encontros também dos Procons municipais que a Fundação fazia. Aí isso daí foi diminuindo, sabe? Sim, mas eu tenho certeza que se você chegar no Procon de Amparo e for atendido com essa calma que a Rafa tá fazendo aqui o podcast, você vai ser super bem atendido. Teria alguma coisa que você queria acrescentar? Que a gente não tratou aqui no podcast? Não, acredito que seja só. Quer que eu veja aqui no papel? Não precisa. Foi Tá. super tranquilo. A gente queria agradecer a presença. No comecinho aqui, você não vai ver essa parte, mas foi super legal. Porque o podcast, o AmparoCast tem esse objetivo. Trazer o pessoal que trabalha no dia a dia. Às vezes o pessoal que trabalha no dia a dia não está todo dia na frente da câmera. A gente até tem uma certa facilidade. Mas muito bom estar te recebendo aqui. Obrigada. Espero que volte mais vezes, porque Semana do Consumidor sempre vai ter. E dúvidas com relação a atendimento, ao trabalho do Procon em Amparo, sempre vai ter. Obrigado, Rafa. Fique à vontade aí para você se despedir. Obrigada, Moisés. Então, eu quero avisar vocês, os consumidores, que o Procon está à disposição. Nosso atendimento fica na Prefeitura, na Central de Atendimento ao Cidadão, no horário das 8 às 16 horas, de segunda a sexta-feira. Perfeito. Eu e o Luiz estamos à disposição. Para você que não sabe, Avenida Bernardino de Campos, 705, bairro, ou melhor dizendo, Ribeirão. Ali naquela avenidona bonita ali na frente tem a Central de Atendimento ao Cidadão, logo mais no fundo o Paço Municipal, esse complexo de atendimento ao cidadão. E o AmparoCast está fechando mais essa edição. Semana que vem tem mais. Faltei algumas semanas aí porque eu tava de férias, gente, mas tô de volta trazendo. Nós, Rodrigo Cap também, te tirou férias, foi todo mundo pro Caribe. Foi. Deus tá vendo. Brincadeiras à parte, uma alegria estar recebendo, poder estar participando, adentrando a tua casa através das telas, e o AmparoCast está aqui, porque aqui a pauta é Amparo. Até a próxima.